Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui uma situação dele que diz assim: Olá André, parabéns pelos vídeos. Estão me ajudando bastante a saber o que realmente eu quero e o que realmente eu sou. Gostaria, assim que possível, de umas dicas. Vamos lá, meu querido. Apesar da demora, sempre chega. E chegou a vez, então, da leitura da sua situação. Bom, estou passando por um relacionamento complicado. Com toda a sua experiência de vida... Uau, toda essa minha experiência de vida, não é? Ao longo desses meus 456... Meu Deus do céu, não é? Quem vê, parece que eu tenho 80 anos nas costas já. Você acha que vale a pena investir em uma pessoa que conhecemos na balada? Olha, você sabe que faz tempo que eu tenho vontade de abordar esse assunto ao longo dos e-mails, tal, né? São coisas que eu reflito através de situações que eu ouço muitas vezes. E olha, tá aqui então. Chegou o dia de abordar uma questão que eu sempre tive vontade de abordar. A sua pergunta, né? Será que vale a pena investir em uma pessoa que conhecemos na balada? Gente, a nossa sociedade é extremamente uma sociedade do rótulo, uma sociedade dos estereótipos. A gente vive na sociedade que coloca estereótipos em tudo, em todos e em todas as situações são estereotipadas, não é? A gente coloca os rótulos. Então eu fico impressionado de ainda hoje as pessoas acharem que numa balada elas não vão encontrar uma pessoa que esteja buscando um relacionamento sério, ou que numa balada seja impossível encontrar alguém que leve um relacionamento a sério. Meus queridos, não é o lugar que vai fazer a pessoa. Não é isso. São questões de princípios que a gente tem. Olha, eu já conheci várias situações. Por exemplo, eu conheci pessoas que todo final de semana ficavam com uma pessoa. Isso aí, seja no meio hétero, seja no meio homo, não importa. Todo final de semana a pessoa ficava com uma pessoa, às vezes mais que uma. Ficava com 3, 4, 8, 10 pessoas numa balada. Saía beijando a balada inteira. Porém, o que acontece? Não podemos dizer... E essa pessoa dizia, não tem nada melhor do que ser solteiro, ou ser solteira que seja. Ai, pra quê? Deus me livre. Não é? E ainda quando vê os amigos que estão namorando, fala, Deus me livre, aquela situação lá, olha lá, tá vendo, ó? Foi pra cinema, né? Foi num restaurante, imagina, ó, tá vendo, ó, já estão ali brigando, eu não quero mais essa situação pra mim, não. Deus me livre, a vida boa é o que eu tenho. Tá vendo? Vim pra balada, beijei, venho pra casa, deito, durmo tranquilo, não devo satisfação pra ninguém. Ah, que bom. Que bom, porque você curte os momentos. Este é o momento, você está curtindo a solteirice. Ótimo, né? Estou dizendo nesse caso específico. A pessoa foi pra lá, beijou uma pessoa, 2, 3, ou ainda não tenha beijado nem, curtiu aquele momento na balada. Que bom. Porém, a gente tende a
projetar uma eternidade a partir do momento presente. Eu não quero mais isso para minha vida. Relacionamento? Imagina, eu vou querer uma situação dessa para mim? Deus me livre, vida boa que eu tenho agora. Talvez tenha saído de alguma situação traumática, talvez tenha passado, talvez tenha visto, né, amigos passando por situações de decepção, de frustrações, de cobranças, de brigas, e aí a pessoa então se firma neste propósito, até o momento em que chega alguém e balança, em que chega alguém e sabe, né, um termo que eu usei acho que semana passada nos vídeos, o borogodó. Sabe, a pessoa tem aquele borogodó, ou como as pessoas costumam dizer também, tem química, pele e cheiro. É aquela coisa que tem aquela química, bateu, a gente costuma dizer, bateu química. Meu, deu química. É aquela coisa de no outro dia você já entrar na rede social ou você aguardar que a pessoa mande um SMS para você. Será que a pessoa, né, gostou como eu gostei de ter ficado com ela ontem? Tem o borogodó, tem a química, tem a pele, tem o cheiro. E aí, meu querido, se tem o borogodó, se tem a química, a pele e o cheiro, a gente dá um chute em tudo aquilo que a gente pensava e que a gente tinha deixado até a eternidade. Eu quero morrer assim. A gente dá um chute, a gente põe um fim ali, porque a gente quer investir. Porque aquilo ali, né, quando o negócio mexe aqui dentro e você pensa, lógico, ninguém tem uma, não é porque conheceu ontem que hoje então, estamos nos amando e viveremos para sempre. Tudo é um processo na vida, mas é o que eu estou dizendo. Aquela pessoa, você beijou tantas outras. Você ficou 1, 2 anos solteiro, 1, 2 anos, 3, 4 que seja, 3, 4 meses, enfim, não sei, tanto tempo numa vida de solteirice e curtindo baladas e mais baladas, beijando tantas e tantas bocas e de repente, em meio a tantas e tantas bocas, lógico, tem a questão do contexto, mas você poderia falar, não, André, o meu contexto continuou igual, pelo contrário, eu continuava afirmando que eu não queria uma situação de relacionamento para mim. E de repente, não é? Em meio a tantas bocas não, em meio a tantas bocas que eu beijei ao longo desse tempo que eu fiquei solteiro e me firmando cada vez mais nesse propósito de que eu não queria um relacionamento, por que uma boca me chamou a atenção? Por que uma pessoa me prendeu? Por que uma pessoa eu senti esse borogodó, essa química, essa atração fenomenal? Não amor, atração. Uma atração fenomenal pode virar amor? Claro que sim. Mas não é amor num primeiro momento. E por que não numa balada? Por que não uma pessoa que estava fazendo exatamente a mesma coisa que você, beijando horrores? Por que julgar esta pessoa pelo que ficou para trás? Por que achar que simplesmente pelo fato dela estar na balada, e você até pode ter visto ela beijando outras pessoas antes de beijar você? Por que agora a gente tende a classificar e rotular a pessoa como se ela fosse imprópria para um relacionamento sério? Por que a gente não olha para a pessoa e olha para a nossa própria vida? Escuta, mas eu também não estava fazendo isso? Então, quando bate esse lance legal, essa coisa boa, as pessoas elas têm uma mudança de atitude, mas a gente tende a problematizar muito, a gente tende a problematizar o estilo de vida que a pessoa tinha. Não, mas porque beijava 8 numa balada. Como que agora eu vou sentir segurança? Tudo bem, eu acho que é natural esse tipo de questionamento, esse tipo de
de questionamento mesmo que vai surgindo dentro do nosso interior. Não é? Puxa vida, mas a pessoa, será que não vai sentir falta? Não é mais as 200 bocas que ela quer beijar. Tanto que ela beijava e depois na outra semana não queria beijar de novo aquela boca. Agora é a sua que ela quer. Então por que não por que não podemos encontrar uma pessoa numa balada? Por que a gente tende a rotular e classificar determinados lugares? Quer dizer que então se eu estiver num teatro, eu vou encontrar pessoas mais cultas. Se eu estiver numa ópera, eu vou encontrar pessoas mais cultas que, por sua vez, estão buscando, então, são mais maduras e sabem o que querem? Ou numa igreja? Ah, não. Vocês sabem que, olha, ao longo desse ano, quantas foram as histórias e quantos foram os casos e os e-mails lidos e as situações lidas, e eu chego cada vez mais a esta conclusão. Eu tenho a possibilidade de conhecer os bastidores de quem me manda as histórias e partilho com vocês. Quantas são as situações de não tem nada a ver com o lugar. Pessoas que até então eram consideradas certinhas, uma pessoa de família, uma pessoa de bons princípios, comete as piores burradas e faz coisas absurdas. E pessoas que eram tidas ou julgadas como, porque usa roupa muito curta, porque é um cara muito tatuado, porque não sei o quê, porque é um cara que não saía de rave, quando encontra de fato quem quer, assume um comportamento exímio. Então isso vai do princípio que nos norteia, daquilo que está dentro de nós, dos nossos propósitos e da nossa disposição de fazer a relação dar certo. E não do local onde a gente conheceu a pessoa. Se foi numa balada, se foi numa rave, não, André, mas ninguém que frequenta uma rave é porque quer coisa séria. Por que não? Por que não? Por que a gente tem essa tendência, repito, por que temos essa tendência preconceituosa de rotularmos as pessoas, de classificarmos, de, os estereótipos e colocamos os rótulos. Os rótulos são péssimos, porque a gente não dá a possibilidade de conhecer o conteúdo da pessoa, porque a gente já a julga a partir do rótulo, a partir do local que ela frequenta ou do local em que ela está, ou das situações que nós classificamos. Então a gente vai fazendo toda aquela classificação. Não é assim que as coisas funcionam. Eu já vi gente que conheceu outras pessoas numa igreja. Não estou aqui falando de religião, já que a gente está falando de lugar. Conheceu pessoa de igreja, dentro de uma igreja, não sei o quê. E aí a pessoa usava os encontros da igreja, tá? Não vou especificar nem que tipo de encontro que é, porque aqui não estou julgando essa ou aquela religião. A pessoa usava os encontros daquela determinada igreja para cometer a infidelidade. Pessoas, que eram muito bem vistas, nossa, cheia da moral e dos bons costumes. Uma pessoa que frequenta, a igreja tal e que não sei o quê, e que participa daquele encontro, daquele determinado tipo de encontro ali. Nossa, não sei o quê. Assim como já vi também líderes religiosos que ali no altar, enfim, fazem um discurso inflamado contra determinadas situações, e a pessoa que está ali tocando, que está cantando no coro, tem caso com o tal líder religioso. Isso aí não está vinculado ao local. Não estou aqui falando contra a igreja. Isso aí pode acontecer dentro de uma igreja, pode acontecer num ambiente de trabalho, pode acontecer dentro da sua casa.
Quantas são as situações que a gente vê, não é? A irmã tendo caso com o cunhado. Situações assim, não é? Deploráveis, situações de muita enganação, de muita mentira. Repito, não está vinculado ao local, minha gente. Amigos traindo amigos, amigos olhando com interesse para, não é, a namorada do amigo, amigas que se dizem amigas, olhando com desejo, com interesse para os namorados da melhor amiga, se insinuando, querendo, puxando conversinha, fazendo coisas. Isso não está ligado ao local, isso está ligado aos princípios que nos norteiam e não aos locais. Tudo isso para dizer, quando você diz, vale a pena investir em uma pessoa que conhecemos na balada? Meu querido, não importa onde você conheceu a pessoa. Sabe em quem vale a pena investir? Em quem corresponde. Porque a gente tem que ter essa sensibilidade, como eu já falei em outros vídeos, de analisar o terreno no qual a gente vai jogar a nossa semente. Será que o terreno, ele está oferecendo condições para que a minha semente frutifique, produza neste terreno? E a gente tem essas condições de analisar o terreno no qual estamos lançando ou vamos lançar a nossa semente ou queremos lançar a nossa semente. Então não importa o lugar. O que importa é quais são as condições desse terreno. É assim que eu vejo a situação. Quais são os sinais que a pessoa me dá de que vale a pena lançar a semente ali? Porque as pessoas sempre nos dão sinais, tanto de que elas estão interessadas ou não. As pessoas nos mostram isso. No começo estava tudo a mil maravilhas. O ser me mandava mensagem, eu correspondia e de uma hora para outra ele mudou completamente. Ficou frio, não mandava mais mensagens e quando eu mandava, respondia meio que tentando cortar a conversa. Ou seja, está te dando sinais de que não vale mais a pena. No começo achou que estava tudo a mil maravilhas, tudo não sei o quê, porque foi aquela pessoa que naquela empolgação inicial achou que, nossa, é porque eu quero, e depois, da mesma forma que veio aquela empolgação, ela foi embora. Isso acontece? Acontece inúmeras vezes. Ah, mas tá vendo, André? É porque o cara era de balada. Não. O cara poderia ter saído de um monastério. Não é? Poderia ter saído, não é, lá dos monges tibetanos. Não. Ele pode ter tido aquela empolgação inicial e pode ter, ao longo desse período inicial e dessa fase de conhecimento, ter percebido que não era aquilo que ele queria. As pessoas têm essa liberdade. Não está vinculado ao lugar. Ah, é porque ele está me trocando pela balada, é porque ele quer a balada, é porque... tá vendo? Tá vendo o que dá investir numa pessoa de balada? Não é o lugar. A pessoa poderia ter vindo do mais sublime lugar. Mas ela tem essa liberdade de, nesse período e nessa fase de conhecimento, decidir que não é. Que aquela empolgação inicial que ela achou que não vingou. Não foi para frente. Ou seja, está te dando sinais. O que você vai fazer diante disso? Esse é o grande lance. Quando a pessoa nos dá determinados sinais, muitas vezes a gente não quer enxergar. A gente prefere acreditar naquela ilusão inicial. A gente não quer enxergar a situação e os sinais presentes agora. A gente fica preso
aquela empolgação inicial, porque nós ainda estamos empolgados e não percebemos os sinais atuais de que, apesar de nós estarmos com a empolgação ainda do início, a pessoa não está mais. Então a gente julga a outra pessoa a partir de nós mesmos. A gente projeta a nossa empolgação na pessoa. Então a gente se fecha a reconhecer de verdade os sinais que a pessoa está nos dando. Ele está te dando sinais, olha, tá vendo? Ficou frio, não manda mais mensagem. Quando você manda, responde meio que tentando cortar a conversa. Está te dando determinados sinais e sinais claros. O que você vai fazer diante desses sinais? Como você vai se posicionar diante disso? Então resolvi agir da mesma forma. Parei de mandar mensagem e dei um gelo nessa pessoa. Passaram-se alguns dias e ele veio me procurar. A gente voltou a conversar, porém não como no começo da relação. O que eu faço? Meu querido, esse é o problema da demora, né, para responder às situações. Já faz mais de 2 meses que você me enviou a situação. Provavelmente, né, você já está numa outra situação, já superou isso faz tempo e... Eu sou do tipo de pessoa que não tem paciência para esperar. Muito agoniado. E quando a pessoa me deixa sem resposta, eu fico me roendo, me tremendo de ansiedade, ao mesmo tempo com raiva pelo fato de, se quero alguma coisa, quero na hora. Ah, meu querido. Isso aí é uma característica cada vez mais presente, né, na nossa sociedade atual, em mim, em você, em nós como sociedade. A gente pisa num determinado contexto e a sociedade atual é a sociedade da pressa, é a sociedade do instantâneo, é a sociedade que quer as respostas não para agora, para ontem. Nós queremos as coisas, que as coisas se resolvam já, nesse instante, num passe de mágica. E as coisas, quando diz respeito ao nosso sentimento, quando diz respeito ao nosso bem-estar, ao que temos que refletir, às coisas que temos que pensar, elas não funcionam assim, de uma hora para outra, num passe de mágica que seja. Elas têm que ter o período da reflexão. Então, quando você diz assim, essa agonia, você fica se roendo, você, quando quer alguma coisa, quero na hora. Não tenho paciência para esperar. A paciência, ela é amarga, mas o fruto dela é doce. A paciência é amarga, mas o fruto dela é doce. Porque, de fato, você esperar, você fica... Nós somos aquela pessoa, somos também daquela sociedade e, como tal, temos essa característica de que a gente quer ter o controle sobre tudo. Quando a gente não tem o controle sobre tudo, ficamos ansiosos. Então você quer controlar, inclusive, o tempo que é dele. Se você mandou mensagem, se vai falar, como que nós estamos, Quer dizer, você quer determinar como a pessoa tem que agir em relação a você. E você não percebe que ela é livre para agir em relação a você, porque ela tem o tempo dela também. Ela também tem um tempo para pensar nas coisas. Então a paciência, nesse sentido, ela é amarga. Ela é amarga porque foge do nosso controle. E quando as coisas fogem do nosso controle, nós ficamos ansiosos porque a gente quer controlar tudo, a gente quer ter tudo debaixo, das nossas asas, do nosso domínio. E então, quando as coisas fogem, mas é muito importante a gente saber lidar com isso. A paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Por quê? Porque depois o fruto é um fruto que a gente consegue saborear. Porque foi um fruto
não significa que não terá falhas ou que lá na frente ele não pode apodrecer. Claro que sim. Mas são situações que tendem a dar muito mais certo do que as situações atropeladas pela impaciência, pela pressa, por querer tudo já, agora, na hora. Situações às pressas, situações que foram impensadas, porque situações às pressas são situações impensadas. Elas têm resultados muitas vezes negativos. Elas desembocam em atitudes impensadas, justamente porque elas são fruto de ações impensadas e feitas às pressas. Por isso que a gente tem que se esforçar. Não estou dizendo que seja fácil. Eu também estou inserido nesse contexto da pressa. Eu também. Não estou dizendo que seja fácil. Justamente por isso estou dizendo que não seja fácil. Mas a gente tem que buscar cada vez mais refletir melhor, pensar melhor, analisar melhor. Antes da gente, soltar uma palavra que veio de forma impensada justamente por causa da impaciência do momento e aí acaba criando cada vez mais situações conflituosas, desgastes desnecessários, quando a gente poderia ter pensado e ter refletido sobre. E pensar e refletir requer tempo, requer paciência. É isso. É isso que eu tenho a falar para você. São as minhas reflexões a partir dos seus questionamentos. Eu espero que você já esteja bem melhor, que você já tenha superado, talvez você já esteja até numa outra relação, não é? Devido ao tempo que leva para a gravação do vídeo. E eu fico aguardando a inscrição de vocês aqui no YouTube. Participe do blog, do blog Ponto de Vista, do Facebook, esteja à vontade para participar. Lembrando que o único meio para comunicação é através do relato da sua situação no e-mail, o e-mail do canal que vem logo após a minha despedida. Aliás, ele já está vindo agora. Forte abraço.